Estamos ao vivo, estamos de volta. Salve, galera do ProEnem! Pedindo bênçãos às entidades do tempo para falar com vocês sobre a nossa última aula de Brasil, chamada de Nova República, que é o período que compreende o final da ditadura militar e o início da república que nós vivemos atualmente. Então, na semana passada eu falei com vocês que o Tancredo Neves foi eleito de maneira indireta, mas um dia antes de tomar posse acabou falecendo, foi fazer uma cirurgia e teve complicações. E quem assume o poder agora é o senhor José Sarney, velho coronel de Maranhão, figurinha carimbada da Arena, ou seja, o partido que apoiou os militares, dava almoço para os militares, jantava com os militares, e para o povo brasileiro parecia que era uma continuidade dos militares. E, na verdade, o Sarney, ele se demonstrou um democrata. Tudo que ele faz é para afastar uma possibilidade de volta da ditadura. Os militares também não querem mais voltar, porque sabem que entregaram um país com quase 400% de inflação, que isso vai explodir, e eles não querem que seja no colo deles. E também o Sarney, ele tem a preocupação em criar mecanismos de poder que garantam a democracia. Então a primeira coisa que ele faz para tirar essa imagem que ele tem de um cara que era da Arena, que era do PDS. O PDS é o partido fundado dentro da Arena. E a galera gostava de gritar: o povo não esquece, Sarney é PDS, o povo não esquece. E aí ele fala: não, peraí, galera, olha só. Vou convocar a Assembleia Constituinte. Todo mundo falou: pô, que bom. Vamos fazer uma nova Constituição. A atual Constituição que hoje vocês conhecem, que nós vivemos sobre ela. Então todo mundo, beleza. Mas antes de eu fazer a Constituição, eu já vou decretar aqui uma emenda constitucional, que vai ser apelidada de o emendão. Então o que ele está dizendo? As eleições estão restabelecidas para 1989. Todo mundo, pô, que bom. Então, 89, a gente volta a votar, beleza. E o voto é direto, pô, legal. Então agora o eleitor que vai votar mesmo, com certeza. Os municípios são autônomos. Analfabeto pode votar. Que isso, analfabeto? Agora pode votar analfabeto. E pode votar também adolescente. Acima de 16 anos é facultativo. Mas se você é um jovem interessado em ajudar o seu país, em participar do pleito eleitoral, vem com a gente que eu estou estendendo ainda mais a cidadania. Também estou voltando a dar liberdade aos sindicalistas. O sindicato andou sob fiscalização férrea do governo militar e dessa maneira isso tudo aconteceu em 1986. E foi ali que o Sarney mostra para o Brasil o seguinte: olha, galera, eu vou garantir o processo democrático. Eu não vou voltar com a ditadura, eu não sou um cara centralizador. Então o emendão, ele acaba calando a boca de opositores muito famosos, que é o caso desse cara que ainda saiu de um líder sindical para ter uma envergadura política muito grande, que é o Lula, e o velho Brizola, que voltou do exílio e que tem milhões de seguidores e que estão ali criticando o Sarney. Sarney é PDS, bababá, Sarney vai acabar com o Brasil, Sarney é um ditador. E ele fala: não sou, galera. Não sou um ditador, tá aqui a prova, tem Constituição, tem eleição, tem ampliação da cidadania e bola pra frente. Show? A primeira eleição que acontece é a eleição pro Legislativo. Na verdade foi o seguinte, foi eleição para geral, menos para presidente. E aí, cara, você percebe o seguinte, uma vitória esmagadora do PMDB, que vai se transformar até hoje no maior partido do Brasil. O PMDB, ele vai colocar 22 governadores dos 27, surreal, e 54% dos deputados federais na Câmara, e quase 40% dos senadores. Então, quer dizer, o Brasil era do PMDB. E é interessante a gente observar o seguinte: o PMDB vai ser vai ser um partido que vai controlar de várias formas diferentes o Brasil
nos próximos anos. Então o PMDB, ele nunca quis colocar um presidente. Ele não quer botar a cara, mas ele sempre controlou pelo Congresso e os vice-presidentes. Então ele coloca vice-presidentes desde o PSDB ao PT. Até que você vai ter, por exemplo, o Michel Temer assumindo quando houve o impeachment da Dilma. Ele foi o único presidente do PMDB a ser presidente de fato. E isso dentro de um contexto de retirada da presidente. Quem enfraquece o PMDB é o bolsonarismo. O Bolsonaro, quando vem em 2018 falando, o PMDB controla o Congresso, eu não quero ser refém deles, e isso deu muito certo. E o Bolsonaro foi o primeiro presidente do Brasil a governar com uma minoria do PMDB no Congresso. Se ligou? Tanto é que hoje o PMDB, ele tirou o P. Só manteve o MDB, que é para tentar se desvincular dessa onda de 2018 que via o PMDB como o centrão, como um partido corrupto que manipula tanto líderes de direita quanto líderes de esquerda. E o bolsonarismo seria uma terceira via. Entenderam a ideia? Bom, não deu certo, ele não conseguiu a reeleição, mas ele teve a oportunidade de governar sem um partido que ameaça o presidente, como ameaçou a FHC, Dilma, Lula, todos eles viram reféns desse partido que, como eu falei até hoje, é o que mais elege governador, que mais elege prefeitos, só não elege mais, a princípio, o Congresso Nacional. Show? Entenderam? E aí, galera, essa parte eu quero que vocês fiquem ligados só nesse primeiro plano. Dali pra frente vai ser uma porrada de coisa complicada. O Sarney tem uma dívida externa gigantesca e ele tem uma dívida externa que ele não consegue nem pagar os juros. Então, assim, a gente imagina, a gente não consegue pegando dinheiro emprestado para pagar os juros, não é nem para pagar a dívida. E isso, cara, tá asfixiando a economia brasileira. Miséria, violência, comando vermelho, terceiro comando, o Brasil tá muito pobre, muito ferrado. Então, o primeiro plano econômico do Sarney é desse cara chamado Dilson Funaro. Eu acho que eu botei a foto dele no próximo slide. Não. O Dilson Funaro lança, então, o Plano Cruzado. O plano da ditadura, aliás, a moeda da ditadura era o cruzeiro. 1000 cruzeiros agora valem um cruzado. Se ligou? A ideia é fortalecer o valor do cruzado frente ao cruzeiro e aumentar o poder de consumo do cidadão. Então, o que o Sarney faz? Ele congela o preço, principalmente de produtos de alimentação e limpeza, que são os mais importantes para a pessoa passar o mês, certo? E ele cria também o chamado gatilho salarial. Toda vez que a inflação chegasse a 20%, o empregador era obrigado a aumentar 20% o salário mínimo. Então, para a sociedade brasileira, porra, mano, aquilo foi ótimo. Falou, a inflação pode crescer, mas meu salário vai crescer junto. E os preços, principalmente de supermercado, não podem aumentar. E o Sarney fala, galera vai querer enganar o consumidor, vão querer cobrar ágio. O que é ágio? Já que eu não posso aumentar o preço do produto, eu vou cobrar na sacolinha, vou cobrar na cestinha, eu vou fazer uma outra maneira de ganhar dinheiro. E é aí que o Sarney fala, quem pode me ajudar são vocês, cidadãos brasileiros. E foi uma medida genial, porque ele traz a população civil para o lado dele e cria os fiscais do Sarney. Tinha uma tabela de preço, e aí as donas de casa pegavam aquilo ali, ia nas prateleiras, olhava, vamos ver como é que está o preço do pão. Tá cobrando 4 cruzeiros aqui, ó. Vamos ver quanto é que tá na tabela do governo. 3 cruzeiros, ladrão, safado. Chamava a polícia, cara. E fechava mesmo lá. Esse estabelecimento foi interditado pela Sunab por estar praticando preço acima do autorizado. Então, o que vai acontecer? Os caras, os empresários, chega um momento que eles falam, mano, eu tô comprando mais caro, a inflação continua. E eu tenho que pagar um salário maior para o meu empregado e eu não posso cobrar mais pelo meu produto, eu não vou vender mais. E aí o que vai acontecer? Uma crise de abastecimento, mano. Crise das prateleiras. Foi essa época... Posso dar um gole, Renan? Obrigado. Foi nessa época que se criou um hábito no brasileiro
que eu tive minha vida inteira, hoje em dia que eu e minha esposa perdemos esse hábito, quer dizer, nunca tivemos juntos, mas, pô, quando eu morei, minha mãe, minha vida inteira, minha avó, é compra de mês. Por que a compra de mês? Porque ninguém sabia se teria o produto logo depois. Então o cara viu arroz, feijão, por 2 motivos. Para garantir a compra e também porque quando acabar o plano cruzado, vai disparar os preços. E aí a inflação chega a níveis tão estratosféricos que você pegava aqui na prateleira e às vezes, na meia hora que você chegava para terminar a compra, quando chegava na caixa já estava mais caro. A galera reajustava os valores durante o dia. Cara, o país estava tão pobre, mas tão pobre, que a gente não tinha dinheiro nem para imprimir dinheiro. Isso aqui é uma nota de cruzeiro, como podem perceber, é uma nota de 100 mil cruzeiros, que agora vale 100 cruzados. Mas é carimbado. O Banco Central carimbava a moeda de cruzeiro, agora não é cruzeiro, agora é cruzado. Pô, toma. Não, mas são 100 mil cruzeiros. Não, aqui são 100 cruzados. Porque qual o carimbo aqui? Porque a gente não tinha condições de imprimir. Quando veio o Cruzado 2, o Dilson Funaro, aqui eu sabia que eu tinha colocado a foto dele, descongela o preço. Pô, meu irmão, imagina que os carros aumentaram 80%. Um carro custava mais ou menos hoje, em moeda real, 12, 13 mil reais. Aí foi para 20 mil. E daí para hoje custa 50, 60. Mas aquilo foi... E outra coisa, o governo não tem de onde tirar dinheiro. O que o governo faz então? Começa a aumentar o preço de tudo. Aumentar os impostos. Luz, correio, gás, telefone, energia elétrica, tudo que é oferecido, o Estado está aumentando. E aí a inflação dispara, o consumo cai novamente. O consumo cai, ninguém investe mais no Brasil, e aí chega um momento que o Sarney simplesmente dá calote no FMI, no Fundo Monetário Internacional. Sabe aquela coisa, ó, devo, não nego, pago quando puder. Nós demos calote no Fundo Monetário Internacional, o Brasil faliu, decretou falência. E aí, cara, o que acontece quando você faz isso? O capital estrangeiro, que é um garotinho assustado, fala, o Brasil não é mais confiável, não posso entrar aí não. E aí, ó, vai embora. O Brasil cai no índice de confiabilidade de investimento. Sem investimento estrangeiro, sem emprego, o Brasil fica completamente estagnado e é aí que a gente vai chamar de a década perdida. Plano Bresser, plano Verão, cara, congela preço ou descongela. Tenta privatizar alguma coisa para aumentar e no final das contas a gente vai bater um recorde bizarro de 1.782% de inflação, cara. Para você ter uma ideia, a nossa inflação hoje é de 13%. Chegamos a 1.782%. Na época que surge a imprensa que criou essa ideia de chamar a inflação de dragão, porque o dragão consome tudo. Eu cresci na década de 90, né? Minhas primeiras memórias são de 96, 97. E eu lembro muito que minha avó, cara, era traumatizada com inflação. Meu pai traumatizado com inflação, porque se perdeu muito, foi um momento completamente caótico do país, sabe? A gente não tinha reserva. Hoje a gente tem reserva. Mesmo nessa maluquice do Brasil, a gente não vira uma Argentina, com todo respeito aos nossos irmãos, a gente não vira uma Venezuela porque a gente tem reserva fiscal. Nessa época a gente não tinha R$1 guardado. Então, cara, foi um governo terrível, mas não é culpa só do Sarney, porque ele já pega 21 anos de governos militares que deixaram para ele uma dívida de 60 bilhões de dólares. Toma aí 60 bi de dívida e ó, se vira, se ligou? Então, daí vem essa história da década perdida. É perdida por quê? É perdida porque o Brasil quebrou. E aí a inflação dispara, o consumo dispara, a miséria dispara, a violência dispara, e a gente vai ter que recuperar isso mais de 10 anos, aos pouquinhos, porque a cicatriz foi muito profunda. Se você perceber bem, as músicas dessa época, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs, Barão Vermelho, O Traje a Rigor, Nenhum de Nós, Plebe Rude, e depois Cazuza. E aí a gente, cara, se você perceber, toda essa galera era banda de rock política, crítica. Todas as músicas eram sempre falando de política, porque
O brasileiro sabia, sabe essa coisa do brasileiro, não quero me envolver com política? Mano, não tem como. Se você não se envolver, você vai morrer de fome. Então foi um momento muito turbulento a década de 80. E ali foi o auge do rock nacional, porque era um auge do rock como rebeldia, gritando, né? Como é que era? Que país é esse? É a porra do Brasil. É esse espírito da juventude revoltada da década de 80, entenderam? Que cresce também 80 e 90. Mas qual é a parte boa? Nasce a nossa Constituição, que tem um apelido muito bonitinha, chamada de Constituição Cidadã. Por quê? Porque é uma Constituição que vai garantir regime federativo, divisão em três poderes, Estado laico, liberdade religiosa, mas vai ampliar direitos de cidadania para grupos que não eram lembrados. E aí os mais importantes são racismo como crime inafiançável. Aqui eu enfio, né? A Constituinte é o quê? É a reconstrução do Brasil. Estamos colocando tudo no lugar certo, entendeu? Mas olha só, racismo como crime inafiançável, demarcação de reservas indígenas, previsão de direitos para a comunidade LGBT, licença paternidade, criação de um código de defesa dos consumidores. Então, você vê que é uma Constituição que ela vai para além dos direitos básicos. Está falando do direito da mulher, está falando do direito do gay, está falando do direito da população marginalizada, está falando do direito do indígena. E por isso que é uma Constituição que, na época, foi muito elogiada, mas, como qualquer Constituição, vai ter que ser reformulada durante os anos. Por exemplo, o movimento negro, na época, comemorou muito o racismo como crime inafiançável. Mas logo depois, lideranças negras perceberam que foi muito pouco. Cadê política pública de inserção da comunidade negra no Brasil? Isso aí só vai vir muitos anos depois. Mas hoje faz parte. Como exemplo, a lei de cotas e a lei de essencialismo, etc. Show? Chegamos então, finalmente, no ano das eleições. E nós tínhamos 22 candidatos, cara. Até o Silvio Santos lançou candidatura e eu vou te falar, ele ia ganhar. Ele só não concorreu porque a Globo chegou e falou, olha só, meu irmão, tu é dono de emissora, você vai ter horário infinito de propaganda eleitoral, para de palhaçada. E aí o Silvio Santos falou, então, beleza, Globo, deixa pra lá. Agora, mano, tinha todo mundo, da direita pra esquerda, pô. Tem Maluf, governador de São Paulo, Mário Covas, representante de um partido que acabou de nascer, que se falava que seria um partido de centro-esquerda, uma social-democracia, que é o que a gente conhece como PSDB. A gente tinha o Gabeira, a gente tinha o cara que fez a Constituição, Ulisses Guimarães, do PDT o Brizola, do PT o Lula, e o desconhecido Fernando Collor de Mello, que era o governador de Alagoas, com todo respeito àquela terra maravilhosa, porque é um estado maravilhoso, lindo demais, mas que nunca teve uma força econômica para chegar a ter um presidente. Igual sempre foi a Bahia, Minas Gerais e São Paulo, etc. Rio Grande do Sul. E ele era o cara perfeito, porque tinha diploma gringo de Harvard, não era formado, era um curso que você faz lá, você manda logo que eu não estudava em Harvard. Era muito bonito, tinha pedigree, ninguém conhecia, não tinha um passado de corrupção nem nada, e era a figura perfeita para evitar esses dois caras aqui, ó, que eram os dois grandes nomes da esquerda, o Brizola e o Lula. Então, quem vai brigar com o Brizola e o Lula? O Maluf, corrupto, o Mário Covas, beleza, mas também era visto como um cara de esquerda, porque o PSDB não era um partido de direita, o doutor Ulisses Guimarães, um cara forte, mas também diversas acusações na época da ditadura, então ele era o desconhecido. E ele foi adotado mesmo pela Rede Globo de televisão. Chegou a hora de ter o seu Jeep Compass com o melhor motor Turbo Flex da categoria e Adventure Intelligence. É a hora da aventura Jeep. Jeep, só existe um e pode ser seu. E aí ele colocava, como é que era a musiquinha dele? Era... Chegou a hora de acabar com os marajás. Oba! E aí todo mundo... E ele, vamos acabar com... E ele, um grande marajá. Cara, a família Collor, eu não tô zoando, teve um dia um jornalista lá em Maceió, ficou tirando foto dos carros que saíam da mansão da família Collor.
saiu todos. Lamborghini, Ferrari, Porsche, eles são podres de rico, podres de rico. E ele ficava com essa história de que ele não é Marajá. Bom, se liga, os 3 candidatos posteriores ao Collor eram de esquerda. O PT, o PDT e o PSDB. Então, o Collor teve 20 milhões, quase os dois juntos, mas todo mundo sabe que o Brizola vai apoiar o Lula e que o Mário Covas também. Ou seja, esses votos são transferidos. E é o que vai acontecer. Covas e Brizola apoiam o Lula e o Collor não tem ninguém apoiando, mas tem a Globo. Isso aí eu falo, galera, não é... A Globo já... Tem até uma entrevista do Boninho. Acho que foi esse ano. O Boninho falando, não, realmente houve manipulação eleitoral, o debate foi editado para favorecer o Collor, mas não foi a Globo. Foram os editores que estavam ali, a gente não tinha controle sobre isso e tal. E aí, cara, os debates da Globo, eles eram muito tarde. E a galera assistia a parte editada. E a edição foi feita para transformar o Lula num sindicalista maluco que ia colocar 10 famílias no teu quarto e que falava errado e que não tinha capacidade, de fato não tinha experiência política, porque o Lula não tinha exercido um cargo de deputado, o Collor, querendo ou não, era governador de Alagoas, e no final, com uma eleição até mesmo acirrada, olha lá, Collor ganha 36 a 31 milhões e depois de 25 anos sem votar para presidente, a gente vota no Fernando Collor de Mello. Primeira coisa que você tem que entender, o Collor, ele é o primeiro neoliberal do Brasil. Renan, deixa eu dar um golinho, por favor. Como assim, professor? O plano Collor, ele tem um objetivo que é entendido. Ó, eu quero enxugar os gastos do Estado, vou vender empresas do Estado, vou vender propriedades do Estado para pagar o FMI e começar de novo para tentar reaquecer a economia brasileira. Então, todo mundo sabia que o Collor ele ia fazer uma coisa nessa linha. Agora, quando a Zélia Cardoso de Mello, a ministra da Fazenda, anuncia o plano em todos os pontos, no primeiro dia de governo, o Brasil ficou chocado, cara. Vamos começar. Primeiro, não tem mais concurso público. Para nada. Nem para guarda municipal, nem para colégio naval, militar, não tem mais concurso público. Segundo, vai demitir funcionário público. Ah, mas é ilegal, entra na justiça. Vamos ver até quando tu vai ganhar. Tem gente até hoje para receber. Demitiu o funcionário público. Aí, cara, a galera tá assustadaça, né? Pô, o cara tá demitindo um funcionário público. O cara tá suspendendo o concurso público. Não para por aí. Aí começa a vender empresas do Estado. Começa o quê? A privatização. Tá. Aí começa a mexer na Previdência. A pegar os aposentados, aposentado militar e público, falou, ó, galera, infelizmente vou tirar 25% da aposentadoria. Os velhinhos, porra, que isso, mas não tenho o que fazer. Vou reduzir. Eu que pago, pô. A Previdência paga pelo Estado. Eu vou reduzir. Isso já é assustador. Mas ninguém esperava que ele fosse confiscar a poupança da galera. Mano, o Collor confiscou o dinheiro de todo mundo. Imagina que você tem um dinheiro na tua poupança, esse dinheiro não existe mais. Ele prometeu o quê? Eu vou pegar esse dinheiro de vocês, brasileiros, vou investir, vou pagar dívida, vou multiplicar e vou devolver. E aí, quando eu devolver, vocês vão ver que eu vou devolver com juros e correção monetária. Então, não é um confisco, é um investimento que eu vou fazer para vocês. E, cara, foi o dia com o maior número de suicídios na história do Brasil. A galera ficou impactada. Uma coisa, por exemplo, foi eu ter sido roubado. Eu nasci e minha avó, o que ela fez para mim? Uma poupancinha. E a minha avó todo mês depositava uma graninha para mim, porque na cabeça dela, quando eu fizesse 18 anos e passasse no vestibular, eu ia comprar meu carrinho. O que o babaca do Collor fez? Confiscou minha poupança, minha avó nunca mais fez poupança para mim. Então, quando eu fiz 18 anos e passei no vestibular, eu ganhei um Rio Card. Né? Aquela, vai lá, meu filho, de ônibus. Isso me dá uma certa revolta com o Collor. Agora, imagina o cara que vendeu a sua clínica médica, um valor de 1 milhão, colocou na poupança
para esperar umas 2 semanas e comprar outra clínica. E aí foi confiscado. Como é que faz? Isso aconteceu, cara. A galera que vendeu casa, vendeu escritório de advocacia. O cara que perdeu tudo, o cara perdeu um patrimônio de 1 milhão. Então, assim, o brasileiro ficou completamente estarrecido com isso. E eu vou te falar, e confiaram. Confiaram. Tipo, não, vamos segurar a onda, vamos esperar esse cara devolver nosso dinheiro, né? E aí, cara, se passaram 2 anos. Até que a Veja vai publicar uma das capas mais vendidas da história. Pedro Collor conta tudo. Esse maluco, irmão mais velho do Fernando Collor, foi para a imprensa, especialmente para o jornalista da Veja, e deu uma entrevista. Meu irmão, falou que o problema de drogas do Collor, que ele era viciado em cocaína quando foi. Então, ó, Tá vendo? Começa a falar em roubar até a energia aqui do controle, galera. O negócio é complicado. Mas vamos falar. Então, o Pedro Collor falou que ele tinha uma empresa no Uruguai e era uma empresa fantasma. Ele falou que quando o Collor foi eleito, o presidente dorme no Palácio da Alvorada. O Collor falou, não preciso dormir na Palácio da Alvorada, vou dormir na casa da minha madrinha, a chamada Casa da Dinda. Mas eu tenho que fazer uma reforma. Mano, ele fez uma reforma que ele banhou a torneira a ouro, com dinheiro público. Pô, tu confiscou a tua poupança. E aí o irmão do presidente fala que ele fez uma reforma na Casa da Dinda que custou 3 vezes o orçamento inicial, tu fica indignado. E, cara, tudo isso era pouco. O PC Farias, o tesoureiro do Collor, vendia licitação, tráfico de influência, lavagem de dinheiro. Cara, foi 10 páginas de denúncia. E a galera falou assim, mano, por quê? O que leva um irmão a fazer isso com outro irmão? Souberam que é porque o Collor pegou a amante do Pedro. Ou seja, era briga por causa de mulher. Mano, o Congresso Nacional abriu uma CPI. Falou, vamos investigar essa palhaçada aí. Comissão Parlamentar de Inquérito. E viram que tudo estava batendo. PC Farias foi convocado. Cadê o PC? Sumiu. Pô, o homem de confiança, o secretário do governo, desaparece na primeira acusação? Pô, como é que tu explica isso, presidente? Aí o Collor vai na televisão com seu Rolex, fala, estão me caluniando, me difamando, peço a todo mundo que vá às ruas, todos pintados de verde e amarelo, para mostrar solidariedade e apoio a mim. E a galera foi pra rua, mas não foi ninguém de verde e amarelo. Foi todo mundo com cara pintada de preto, de camisa preta, em 2 grandes movimentos. Os caras pintadas e o Fora Collor. E é engraçado que são 2 movimentos essencialmente da juventude. Pô, pode reparar as fotos, galera. É só molecada. Isso mostra que a sociedade civil já estava de saco cheio, né, mano? Porque foi muito difícil. Falei, caralho, ficamos 20 anos, mais de 20, 25 anos sem votar. E aí a gente vota no cara corrupto? O Collor renunciou, porque ele não queria perder os direitos políticos, mas o Congresso não aceita, e aí ele foi impeachmentado. Ou seja, ele foi impedido de continuar o seu mandato, e aí rala peito, assume o vice-presidente Itamar Franco. Collor foi condenado e ficou, por lei, 10 anos sem exercer cargo público. Como ele ficou inelegível, e 10 anos depois, ele volta eleito senador. É senador do Brasil até os dias de hoje. Bom, vamos falar do Itamar Franco. Esse aqui é o PC Farias. O PC vai ser encontrado morto em 1996, assassinado com vários tiros, ele e a amante. Quem mandou matar? Não, ninguém sabe. Pô, quem tinha interesse? Quem foi traído pelo PC Farias? Então tu vê que é máfia mesmo, assim, máfia pesada. Vou até parar de falar que eu tô ficando preocupado.
O Itamar Franco, galera, é um governo simbólico, né? O Itamar, ele vai começar a política de privatização e o mais importante do Itamar não é ele, é o ministro da Fazenda dele, que é o Fernando Henrique Cardoso. E o FHC, como vai ganhar um apelido, é o cara que já começa a fazer um novo projeto neoliberal, só que dessa vez com muito mais consistência do que o do Collor. Mas não tem como. O PSDB chegou num ponto que ele falou, cara, a gente tem que vender o que a gente tem, porque é o que a pessoa faz em crise. E aí você vai ter a primeira venda da CSN, primeiro desmonte do modelo varguista. A CSN foi vendida por um valor muito menor do que realmente valia, mas isso vai ser um padrão nos próximos anos. O Itamar convoca um plebiscito simbólico, perguntando ao brasileiro, tipo assim, pô, Graça, vocês querem isso mesmo? Sabe qual é? Pô, vocês estão aqui, chegamos até aqui e deu errado. E aí perguntaram no plebiscito se o Brasil queria o parlamentarismo, o presidencialismo ou a monarquia. E tava lá o tataraneto do Dom Pedro fazendo campanha. Monarquia, galera, monarquia. Ainda teve voto, tá? Por favor, Renan. O plano do senhor Fernando Henrique Cardoso tem nome e existe até hoje. É o Plano Real. Isso aqui é uma fofoca que não nos importa, tá bom? O FHC, ele precisava de muita coisa, né? Mas primeiro precisa de dinheiro. E esse dinheiro vai ser da onde? Da privatização. Eu vou vender e vou colocar o dinheiro na caixa, vou pagar parte da dívida e vou valorizar o real, que vai ser uma nova moeda. 1.000 cruzeiros valem um cruzeiro real. Valorizando minha moeda, eu vou fazer de tudo com subsídio para garantir que R$1 vale a $1. E dessa maneira eu aumento o consumo de produto estrangeiro. E aí eu dou um recado para quem lá fora? Ó, vem pro Brasil que a gente está dolarizando nossa economia e a gente pode comprar tênis da Nike, pode comprar isso, tudo, não sei o que lá. Tudo isso é um plano, mas se você não conseguir fazer com que o teu país cresça economicamente, industrialmente e gere renda, você vai estar perdendo dinheiro que você privatizou, se ligou? Mas o efeito econômico inicial é gigantesco. Porque você privatiza, o mercado externo aplaude. Você valoriza a sua moeda, se for pensando no dólar, comprando dólar, o mercado aplaude. E se você abre a sua economia para a entrada de indústria estrangeira, o mercado aplaude mais ainda. Aí a bolsa sobe, o consumo sobe e o real vai cair nas graças do povo. Isso aqui são algumas lembranças, aqui, olha só isso, cara, a inflação, então, quando aumenta o consumo, despenca a inflação. E aí casos muito famosos durante o governo FHC, a morte do Ayrton Senna, que para muitos foi o maior ídolo da história do Brasil, morreu em maio e em junho, eu acho, o Brasil foi tetracampeão, julho, claro, com Bebeto e Romário, é o tetra, do Galvão Bueno se esgoelando, é tetra! É tetra! Chega a internet no Brasil, que é um dos planos do FHC, o Windows 95, que funcionava igual uma tartaruga, a morte de um fenômeno musical dos Mamonas Assassinas. Isso aqui já caiu no vestibular. Quando o FHC começa a privatizar, os camponeses começam, meu irmão, a ir para cima. E aí é o auge do movimento do MST. No Pará, na fazenda de Eldorado dos Carajás, houve uma invasão e houve um conflito com a polícia. A polícia abriu fogo e matou 15 sem terras. O FHC vai demitir o comandante de polícia, mas aquilo foi um massacre muito sensível de uma organização política e social que fala, pô, essa política neoliberal não nos favorece. Morre em acidente de carro o chefe do Mangue Beach, Chico Sainz. Quem não conhece a Nação Zumbi, faça um favor de conhecer. O nascimento do rap brasileiro, não em 97, né? Já vem desde o final da década de 80. Mas esse álbum dos Racionais, o Sobrevivendo no Inferno, vai ser uma explosão de vendas, né, cara? Central do Brasil, um grande roubo. A Fernanda Montenegro não ter ganhado esse Oscar, ganhou uma menina que fez Shakespeare Apaixonado, filme ruim pra cacete. Outro trauma também foi o Zidane, que acabou com a gente na final de 98. E aí vamos falar sobre o FHC melhor, galera. Então, o FHC, ele vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos criar a CPMF,
contribuição provisória sobre alimentação financeira. Qualquer compra que você realizasse em cartão de crédito, você pagava um percentualzinho para o governo. Não tem porquê, é só para arrecadar dinheiro, mas arrecada dinheiro pra caramba. Pode ver que volta e meia, o Bolsonaro queria ressuscitar o CPMF, a Dilma também na época queria ressuscitar o CPMF, porque é uma maneira do governo ter dinheiro. Mas, por lei, isso só podia ter sido utilizado por 15 anos, se eu não me engano. Eu cheguei, quando eu comecei a ganhar meu dinheirinho, tu lembra disso, Renan? De pagar o CPMF? Renan tá metendo essa aqui que é novinho, tá? Não vem com essa não. Mas eu lembro de pegar o extratozinho, vinha um percentualzinho lá. E, como aqui, ó, utilização do dinheiro arrecadado para investimento em áreas. Ah, professor, mas o FHC não investiu em área social. Investiu sim. Você tinha a rede de proteção social. Dentro dessa rede de proteção social, você tinha auxílio moradia, auxílio educação, auxílio alimentar. Mas para você conseguir ter esse benefício do governo, era muito difícil, porque era uma burocracia muito grande. Foi dali que o próximo presidente Lula vai destrinchar em programas nacionais, que é o Bolsa Família, que é o Mais Médico, que é o Ciência Sem Fronteiras, já estavam dentro dessa rede de proteção, só que não era tão amplo assim. Aí a gente vende a Vale, vende a Telebrás, vendeu a CSN e vendeu metade da Petrobras. 49% da Petrobras foi para acionistas. Foi o governo com maior arrecadação da história do Brasil. 40 bilhões de arrecadação. E aí o real, cara, vai valorizar muito mais. O consumo aumenta, só que não de produto nacional, isso é um problema, certo? Mas, para quem vinha de 30 anos de sofrimento, o real foi uma febre, cara. O real foi uma febre. Tu pegava R$1 e tu comprava o Mac Oferta. No primeiro ano do real. Era surreal mesmo, era um negócio impressionante. E o FHC, com o índice de popularidade dele lá no alto, ele consegue fazer com que o Congresso Nacional aprove a emenda de reeleição, que não estava na Constituição. E aí, como ele estava no auge da popularidade, aprovaram a reeleição. Para muita gente, essa emenda de reeleição foi aprovada sobre mensalão, que ia comprar o Congresso, passou, e o FHC ganhando do Lula no primeiro turno, com mais de 70% dos votos válidos, porque ele estava surfando a melhor onda da história. E o segundo mandato, a coisa cai. Essa política de privatização, ela é importante para você retirar gastos do Estado. Mas, por outro lado, você deixa na mão de empresários alguns serviços que são essenciais, como, por exemplo, o serviço de energia elétrica. Se você vai privatizar as fornecedoras de energia, teve vários apagões no Brasil e esses apagões paralisam a indústria e geram uma crise econômica muito imensa. E o Brasil teve apagões de 4 horas, cara. Apagão nacional, tipo, o Sudeste apagou inteiro por 4 horas. Isso é um rombo no PIB brasileiro. Mas a culpa é de quem? É do governo ou da empresa que foi privatizada? Então tu vê que a Vale do Rio Doce, que foi privatizada nessa época, as barragens estão todas rachadas. Brumadinho, quantos acidentes nós tivemos sobre isso? Mas, por outro lado, a telefonia foi uma revolução, ao ponto que hoje praticamente todos os brasileiros têm um celular. E isso foi uma das coisas que o FHC mais tirou onda. Mas, por outro lado, a telefonia é uma das empresas que mais roubam o consumidor, a ponto de ter criado a Anatel. A Anatel é uma agência de telefonia para fiscalizar os caras. Porque essas empresas que vocês conhecem, as 4, porque foi uma que comprou, depois se divide em 4, pode olhar, todo mês ela vai te roubar alguma coisa. Não tem como, impressionante. Ela não cumpre o que foi feito. Então, o tempo inteiro... Cara, eu sou um cara muito certinho na minha vida inteira. Eu nunca... Eu detesto usar cartão de crédito, pra você ter uma ideia. Sou aquele cara bem mão de vaca. A única empresas que eu me recusei a pagar foi de telefonia. Não vou ficar falando nome aqui, que eu não sei como é que funciona a internet, mas 2 delas. E aí, cara, ele não consegue segurar o dólar. O dólar dispara para R$3, mas na época foi... Como é que se fala? Um balde de água fria, e aí prepara então para a chegada do Lula. Capa da Veja é o povo no poder. O Lula, ele faz o seguinte,
Primeiro que ele governa em um período onde os Estados Unidos não estão olhando para a América. O FHC era um capacho americano mesmo, assim. O Bill Clinton tem uma foto dele com a mão assim nos ombros do FHC, o FHC é uma marionete. Só que houve o quê? A derrubada das Torres Gêmeas em 2001, invasão ao Afeganistão em 2002 e invasão ao Iraque em 2003. Então os americanos não estão olhando para a gente. E é esse o momento que o Lula tem um plano de fortalecer as relações da América do Sul. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer o Mercosul. Vamos pegar aqui Paraguai, Argentina, não sei o quê, mas depois vai entrar a Venezuela por um período de tempo. E o que ele vai fazer? Um grande acordo com o banco privado, Itaú, Unibanco, HSBC, e paga a dívida externa. Quando ele paga a dívida externa, porra, meu irmão, aí foi capa do The Economist, assim, galera, que é isso? Um país americano, um país latino-americano pagando dívida, ele pagou, mas ele faz uma dívida interna, porque ele pega com o banco privado. Mas qual é a ideia do Lula? É melhor dever para dentro, e aí o Itaú virou o que ele é hoje, por uma empresa gigantesca, colossal, porque tem apoio do governo, porque é um credor do governo, mas para fora o Brasil virou um país extremamente confiável. O Brasil não deve mais nada para o FMI, então vamos investir no Brasil. E ele deixa o dólar ficar mais caro, porque a ideia do Lula é promover a economia nacional e incentivar o quê? Os produtores nacionais. Então, se o dólar estiver alto, a Heineken vai estar cara, a Nike vai estar cara, e a gente começa a fazer o quê? Vender Antártica, vender Olímpicos, para estimular esse consumo. E principalmente, que é o que ele faz, que ele vai ficar falando para sempre, é fazer o pobre comprar, pô. E como é que o pobre compra? Ele tem que ter menos gasto e ele tem que ter mais emprego. Então você aumenta o salário mínimo, você faz um programa de essencialismo com Bolsa Família, de acordo com cada filho, você aumenta as escolas públicas e universidades federais para não ter o gasto com esse tipo de coisa, você faz auxílio educação e dessa maneira o pobre ele começa a ganhar formas de comprar. Por exemplo, linha de crédito para fazer compra parcelado. Ah, mas o pobre não vai pagar. Mostrou que paga. Vai parcelar em 10 vezes um sofá, mas ninguém confiava no pobre para ele pagar em 10 vezes. Durante o governo Lula, por essas medidas de assistencialismo, a Casa Bahia, a Casa e Vídeo, só dando exemplos, começa a fazer esses programas de parcelamento. E o consumo sobe. E aí, cara, fazendo a negociação com o Mercosul, faz aproximação com China e Rússia, forma o BRICS e começa a fazer acordo comercial de outras maneiras. O Lula começa a fazer o PIB crescendo, ao ponto do segundo turno, ele ganha na segunda eleição, ele ganha no primeiro turno. Eu lembro da capa, a Veja publicou uma foto do Lula num aviãozinho chamado Brasil com os setores econômicos decolando. Aí vem a primeira pancada, que vai manchar muito o governo Lula, o mensalão. Como é que o PT aprova tanta coisa assim? Tem alguma coisa aí. E aí o Roberto Jefferson, que está preso, que jogou granada na Polícia Federal ano passado, é ele o cara que falou, tem caixa 2 do PT pagando o congressista para aprovar o que eles querem. Abriram, tal, não sei o que lá, e o Zé Dirceu, que era ministro da Casa Civil, falou, fui eu, comprei mesmo os votos, e blindou o Lula. Falou, no Lula não tem nada a ver com isso. É um problema meu. E foi preso, pegou 10 anos de cana. E mesmo com o mensalão, não foi o suficiente para você tirar a popularidade do Lula. E ele consegue fazer a Dilma, então, a sua sucessora. Quando a Dilma assume, já é um outro momento da política externa. Já é um momento onde os americanos voltam o seu olhar para a América, porque viram ali Mercosul, todo mundo de esquerda na Argentina, Brasil, Venezuela, e começaram a ficar, incomodado com essa guinada. E aí o governo Dilma vai chegar na pedrada fiscal, no impeachment, e eu termino com um vampirão aqui, para vocês terem pesadelo, do Michel Temer. Galera, prazer imenso estar com vocês. Temos que ir embora porque o estúdio fecha. Fui até, me alonguei demais. Um beijo e até semana que vem. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.
We gotta celebrate the beauty of the world that keeps